Estimados tutores da Unicentro, muito boa tarde. Sou o professor Antônio Carlos, estou trabalhando com vocês a disciplina de Linguagem e Filosofia. Na verdade, o nome da disciplina é Filosofia da Linguagem, porém na universidade, por razões pedagógicas, o que são muito válidas, o interesse dessa disciplina é promover um diálogo eficaz entre a linguagem e a filosofia. Por isso o nome, Linguagem e Filosofia. Estimados tutores, o objetivo desta nossa breve conversa é poder subsidiá-los no sentido de como será o andamento de nossos trabalhos. Há algum tempo, na graduação e na especialização, eu leciono disciplinas que ligam a filosofia a outras áreas. No caso de nossa disciplina, eu conto com o seu bom senso para algumas necessidades básicas de nossos graduandos. Pelo que eu observei em reuniões pedagógicas com a nossa coordenadora, a professora Sônia, e vice-coordenadora, a professora Célia, o perfil de nosso alunato é eclético. Pessoalmente, eu considero isso muito bom. Já trabalhei tanto no ensino presencial como no ensino EAD, com pessoas das mais variadas faixas etárias, formações acadêmicas, o que para mim e para eles eu presumo que seja muito proveitoso. Nesse sentido, prezado tutor, o que me preocupa no primeiro momento? A disciplina de Linguagem e Filosofia é basicamente teórica. Pressupõe alguns elementos básicos que o nosso aluno veio receber em sua formação de ensino médio. No entanto, eu conto com a hipótese de, ou por esquecimento, ou por talvez não ter tido determinados conteúdos, o nosso aluno não conheça algo sobre certas questões, o que é perfeitamente compreensivo. Meu interesse, então, é poder contribuir para que o nosso alunato converta-se em um leitor mediano. O que é isso, afinal? Uma pessoa que consegue tomar contato com os textos, cumprir suas obrigações acadêmicas, participar dos fóruns, responder às questões dissertativas, participar das provas e, além disso, também e principalmente, poder linkar a linguagem e filosofia com suas outras áreas de formação. Os colegas receberam, primeiramente, um material fracionado, intitulados de unidade 1 a 7, que estão na ordem expositiva de nossa disciplina. Vocês têm lá, que eu enviei do meu plano de trabalho, meu plano de ensino, breves orientações para os nossos alunos terem contato com os textos. Haverá determinados vocábulos, os quais eles já conhecem, em razão de disciplinas também próximas à linguagem e filosofia, as quais estão cursando. Por outro lado, haverá elementos específicos, expressões próprias, as quais já constarão do texto base, como também eu, em algumas intervenções via Moodle, terei o prazer de poder ajudar. Peço uma atenção especial dos tutores para com os prazos do nosso alunato. Entendo que, conforme a hora, o aluno não tem uma certa disciplina, um preparo para poder trabalhar sem divagar com a própria internet. Então, como sabemos, somos um curso acadêmico que tem uma certa duração e eu e vocês temos de honrar prazos. Os prazos dados são perfeitamente execuíveis, não há problema algum para nós podermos então terminar contento todos os nossos trabalhos. Eu sempre estarei à disposição de vocês, prezados tutores, para podermos ter diálogo, falarmos a mesma língua e poder bem atender os nossos alunos. Vocês irão notar que a partir da 5ª unidade, a nossa disciplina ficará um pouquinho mais difícil. Por quê? Pelo texto que evidentemente vocês devem ter consultado, nós fazemos uma apresentação geral da filosofia da linguagem, nos encaminhamos a um legado clássico, tópico, porque é muita coisa. Então, tratamos recortes de Platão, de Aristóteles, de Santo Agostinho, e já nós deixamos um verdadeiro edifício de contribuições sobre a linguagem e a lógica na Idade Média e nos encaminhamos à modernidade. Dentro da modernidade, cumprimos um pequeno pedacinho desta etapa da nossa cultura e vamos nos ater ao Port Royal. Lá os alunos irão perceber um momento de rupturas epistemológicas. O que é isso? Com a Revolução Científica Moderna do século XVII, prezado tutor, houve a eclosão de diversas áreas. Tivemos o desmembramento de uma área chamada ciências, do que vem a ser a química moderna no século XVIII. Tivemos, dentro da lógica, o desmembramento da gramática, tal qual vocês conhecem. Evidentemente que na cultura clássica havia algo de gramática? Sim,
não tanto quanto nós temos hoje. Paralelo, numa altura do século XIX, tivemos desmembramento da disciplina História, tal qual você conhece do teu ensino médio, da tua formação básica, tal qual do meio universitário, com as diversas leituras dessa ciência. Também, o que nós iremos perceber nesse cenário moderno de desmembramento de disciplinas? Irá ter cada vez mais um diálogo próximo da linguagem e filosofia com outras áreas. Repito, prezado tutor, quando você observar que seu aluno tem alguma dúvida sobre denotação, conotação, significado, signo, além disso também referência, verdade, inferência e assim por diante, eu me coloco ao seu dispor, porque, por exemplo, a expressão sentido quer dizer basicamente duas coisas nessa disciplina. No texto, eu presumo estar claro, no entanto, depende da leitura de nosso público-alvo, isso deve ser melhor explicado. Outra questão que eu quero pedir a vocês também é que para os nossos alunos, além do prazo hábil de execução das atividades, procurem ler e reler os textos básicos. E, por fim, a última orientação que eu dirijo aos colegas, e me coloco em pleno dispor para ajudá-los, sobre a nossa avaliação final, uma prova, o que tem um peso maior em termos de nota ao nosso alunato, é justamente uma instrução que a antecede. Os alunos irão ter de observar o quê? Os elementos mais pontuais, mais importantes de cada unidade. Como sabido, a prova não será com consulta, porém o que será cobrado nesta prova são os elementos mais importantes de cada unidade, respectivamente. Novamente, conto com a dedicação de vocês para solicitar de nosso alunato análises, reflexões, uma certa fidelidade aos enunciados. E, como trata-se de uma disciplina teórica, vocês, prezados tutores, no momento da correção destas provas, irão observar o que como critérios avaliativos? A estrutura da redação desta resposta, se o aluno foge demais ao tema, se o aluno de repente acabou até transcrevendo ou plagiando algo que é inaceitável, e acima de tudo, o desenvolvimento deste aluno ao argumentar sobre algo que o exercício pede. Prezados tutores, eu creio que as orientações gerais são essas. E em toda e qualquer dificuldade que vocês venham a ter, por favor, me chamem via plataforma Moodle, que será um prazer poder ajudá-los. Ótimos trabalhos para vocês e uma ótima execução do curso de letras. Muito obrigado.